eu comprei um imóvel que é totalmente o oposto do que eu pedi para o corretor procurar. Porque certo dia ele parou de me mostrar o que eu estava pedindo e decidiu me mostrar o que ele achou que eu estava precisando. E isso envolveu também um ticket 30% mais alto e uma comissão 30% mais alta. O que eu acho que o mercado imobiliário ele pode ter um efeito fantástico quando a gente começa a se preocupar mais com as pessoas, se conectar com a vida delas, entender o fato relevante da vida delas, porque isso gera uma conexão entre a gente, primeiro, que nos torna especiais, Sim. porque a gente está cuidando dela, não da transação imobiliária, e segundo, aumenta a disponibilidade econômica do cliente, ou seja, se eu sei ativar essas conexões emocionais dele com a vida dele, com a solução de vida que a gente está trazendo para ele, ele aceita gastar mais. Claro. E isso eu digo como cliente, eu gastei mais. Eu gastei mais por quê? Porque o cara me mostrou uma vida que eu gostaria de viver. Pessoal, boas-vindas então a mais um JetCast durante o Jet Experience 2023, o maior evento imobiliário do Rio Grande do Sul. E agora um grande convidado mais do que especial, um palestrante, um oficineiro, um workshopeiro do Jet Experience 2023, Gabriel Villarreal. Boa tarde, Gabriel. Como que tu tá? Tudo bem? Boa tarde. Tô curtindo pra caramba aqui, tá sendo uma experiência incrível. De fato, o Experience não tá à toa, tá sendo uma experiência incrível. Se está sendo para mim que estou palestrando, espero que esteja sendo melhor ainda para a galera que está aqui assistindo. Mas eu não tenho dúvidas. Muito obrigado pela participação, muito obrigado aqui pela presença. Então vamos começar, eu acho que eu gosto de começar do começo. Quem é Gabriel Villarreal? Qual Gabriel Villarreal? Opa, aí o Gabriel. Vamos começar então o Gabriel Villarreal, o palestrante. O palestrante Gabriel Villarreal. Eu digo isso por quê? Porque tem vários Gabriel Villarreal, né? Algo que a gente estava falando aqui, inclusive, durante a palestra, o conteúdo para a turma. Você é muitas pessoas ao mesmo tempo. Você é pai, você é filho, você é marido, você é irmão, você é amigo, você é empresário. Então, você vai ver que você tem algumas pessoas diferentes. Sim. Que você é, que falam diferente, se vestem diferente, se relacionam de forma diferente. E hoje quem está aqui é Gabriel Villarreal, palestrante. Um cara muito específico que eu adoro. E Gabriel Villarreal, palestrante, ele vive de uma paixão chamada Disney e de outra paixão chamada pessoas. Perfeito. E curiosamente, quando eu somo as duas paixões, eu me dedico a algo que não pode deixar de ser uma paixão nossa. Por melhor que tudo seja, por mais mágico, por mais legal que seja todo o conteúdo, a gente tem que ter uma paixão por resultados. E eu gosto muito de tudo aquilo que é resultado empresarial, que eu experimentei na minha vida, que eu ensino as pessoas na vida delas, Perfeito. a partir de conceitos da Disney relacionados a pessoas. Então, o que eu sou? Sou um cara que compartilha uma paixão. Mas uma paixão que eu vivo todos os dias, não uma paixão que eu li num livro, não uma paixão que eu aprendi num vídeo. Perfeito. É uma paixão que todos os dias eu coloco para trabalhar e que eu sou feliz demais de poder viver. Então nos conta um pouquinho de como foi essa trajetória, o Gabriel Villarreal antes da Disney, da metodologia Disney, e o depois, assim, como é que tu chegou esse caminho até se tornar o Gabriel Villarreal palestrante, o Gabriel Villarreal da Disney, como é que foi esse caminho? É engraçado porque, assim, primeiro, a Disney é uma paixão desde criança. Perfeito. Né? Eu pude ir para a Disney pela primeira vez aos 8 anos de idade, e isso é algo fantástico, né? Então, imagina uma criança de 8 anos vendo aquilo tudo na década de 80 ainda, que o mundo era diferente, ou seja, você não tinha acesso remoto a ver as coisas, ou você ia vê-las, ou você nem sabia como que era. Então, chegar à Disney na década de 80 era, você não tem a menor ideia de como é, e de repente você está lá, imerso naquilo, vivendo essa emoção. Dali o que acontece? Eu virou uma paixão, eu pude ir para a Disney de novo como adolescente, como adulto, mas eu comecei a me apaixonar muito como empresário. Eu me tornei empresário aos 25 anos de idade, né? E desde então comecei a olhar a Disney com outros olhos, porque eu notava uma coisa muito interessante. Eu notava o seguinte, toda vez que eu ia para a Disney, eu levava um monte de dinheiro para eles em dólar, entregava todo esse dinheiro para a Disney sorrindo, e eu voltava para minha casa pensando, quando é que eu vou fazer isso de novo? Eu voltava dizendo, quando é que eu vou conseguir juntar mais dinheiro para ir para esse lugar e entregar esse dinheiro sorrindo para eles? E eu falei, cara, tem alguma coisa aqui de negócios que é importante. Tem algo a ser aprendido aqui e eu quero aprender. E eu comecei então a estudar muito sobre como a Disney faz negócio, qual que é a matriz deles, até que eu consegui, por coisas da vida, isso é uma história longa, fica para outro dia, eu consegui ser aceito na formação executiva da Disney. Nossa, que legal. E aí eu fiz a minha primeira certificação lá dentro, hoje já são 3 certificações, mais de 30 experiências de bastidores que eu tenho lá conhecendo a fundo tudo o que acontece. Quanto tempo dura essa experiência, mais ou menos, assim, lá dentro?
A experiência de bastidores depende da formação. Eu fiquei a primeira certificação uma semana inteira entre sala de aula e dentro das unidades da própria Disney. Você prática, acompanhando tudo na prática. Você é muito legal, porque você entra pelo parque e pelo bastidor. Você entra como colaborador. Você vê a mudança entre bastidor e palco. Você vê tudo o que acontece. E eu aprendi muitas coisas que comecei a aplicar no meu negócio. E que foram decisivos, que aliaram uma pegada que eu já tinha, muito ser focado no humano, sabe, nas pessoas e tudo mais, com uma forma profissional de fazer isso que a Disney trouxe para mim. Hoje, o que eu faço? Hoje eu tenho muita inspiração da Disney, que eu traduzo em vários conceitos que eu aplico, que são criação minha, de Gabriel Villarreal, e que eu adoro aplicar na minha empresa e eu adoro ajudar outras pessoas a aplicarem, porque uma das regras que eu tenho é, você pode mudar totalmente a experiência do cliente, você pode mudar não só a experiência do cliente, como o seu resultado com um investimento de R$0. Perfeito. Porque a experiência do cliente muitas vezes está em pequenos detalhes que você não vai precisar gastar para corrigir. E como é que tu definiria o que é a metodologia Disney, então? Porque a Disney, claro, é uma empresa gigantesca, né, com vários ramos. Por exemplo, a metodologia Disney, alguém diz, de animação? Não. Não é disso que eu estou falando. Então, como é que tu definiria isso? Olha, eu vou te dizer que a metodologia Disney vai acabar sendo algo chato. Algo chato porque a metodologia Disney é extremamente técnica. Sim. Né? É uma metodologia fundada em 5 pilares. Expressão marca, cultura, liderança, atendimento e inovação. Perfeito. Então, toda a matriz de excelência da Disney passa por esses 5 pilares e como eles interagem entre eles. Como inovação vai ajudar a liderança, vai ajudar a cultura, como cultura vai ajudar atendimento, como atendimento vai ajudar a marca, como a marca vai ajudar a liderança. Então, a base técnica é isso. E o conteúdo é muito técnico. E o que eu me dedico a fazer? Ao invés de eu trazer o conteúdo técnico que as pessoas normalmente não conseguem implementar, o que eu mais gosto é traduzir isso em conceitos práticos de fácil aplicação. Então, como é que a gente pode, através de conceitos mais simples, levar um pedacinho do que é a cultura da Disney, os insights da Disney, coisas que a Disney faz no negócio dela, que você pode colocar no teu negócio. Porque a primeira dúvida das pessoas é o seguinte, não, a Disney faz porque ela tem muito dinheiro, para ela é fácil. E eu falo, não, 90% das coisas não requerem investimento. 90% das coisas é sorrir. Sim. Você sorri. Gente, o fato de você ter um time que sorri já muda a experiência do cliente. Sim. E eu prefiro ir para o conceito de o que é a experiência do cliente. E a experiência do cliente é aquilo que ele vai pensar e sentir pelo fato de ter se relacionado com a gente. A experiência do cliente não vai ser o que você quer que seja. Vai ser o que ele notou, a percepção dele sobre tudo aquilo. Perfeito. Então a gente tem que se dedicar a criar em nós um ambiente que fomente percepções boas do cliente, sobre a linguagem dele, no mundo dele, e não a gente querer que o cliente seja especialista naquilo que a gente é especialista, mas é a gente se tornar especialista naquilo que é importante para você, meu cliente. E digamos, claro, nós vamos entregar o ouro, mas digamos, eu quero começar a fazer isso, né? Qual seria um primeiro passo, assim? Primeiro passo é muito importante. Primeiro passo, eu estava conversando sobre isso agora, a gente fez um encontro com a turma ali, e uma das perguntas passou por isso. E o primeiro passo que eu digo é, saiba quem você é. Olha só. Antes de mais nada, você tem que ter uma definição clara de quem você quer ser. Quem eu sou, quem eu quero ser. Ou seja, se você não definiu qual mensagem você quer que o cliente receba, como é que você vai definir como você vai atuar? Eu, por exemplo, minha experiência de palestra. A minha experiência de palestra ela é focada em contar histórias, em fazer o público rir e fazer o público se emocionar. Toda palestra minha tem que passar por isso. Mas, Gabriel, todo mundo que fala sobre o tema Disney passa por isso? Não. Cada um tem um estilo. E tem muitos palestrantes nesse mercado. Muitos. Sim. Só que cada um tem o seu estilo, a sua pegada. A pior coisa que tem é quando o outro palestrante copia a gente. Né? Porque todo mundo se conhece e a gente sabe, não, aquele está copiando o outro colega ou está me copiando. Mas o que acontece? A tua originalidade é a tua identidade. Sim. Então, a primeira coisa para você criar uma experiência para o cliente é saber quem você é. Para você entender, então, o que eu quero que você enxergue em mim. A experiência é criar um ambiente onde eu controlo aquilo que eu conto para você, para tentar ter o maior controle possível sobre aquilo que você vai pensar de mim. Ou aquilo que você vai pensar e aquilo que você vai sentir. Por quê, pessoal? Porque de acordo com o que você pensa sobre mim, de acordo com o que você sente sobre mim, é que você vai falar sobre mim. E a grande coisa de gerar recorrência nos negócios, gerar esse impacto no cliente é, eu quero que você fale coisas boas sobre mim, mas principalmente, eu quero que você fale coisas que tenham a ver com quem eu quero ser.
Então, por exemplo, saiu da minha palestra, achei a palestra divertida. Esse é o comentário que eu quero. Foi divertido, foi um momento de diversão. Porque às vezes palestra é aquele momento chato, aquele momento que a pessoa está torcendo para acabar logo e de repente diz, não, eu estava torcendo para ter mais um minuto, por que não durou mais? Essa é a minha missão dentro daquilo que eu quis construir. Claro. Toda empresa, para começar a trabalhar a jornada do cliente, tem que entender o seguinte, a experiência que você cria para o cliente tem que necessariamente ter a ver com aquilo que você quer que ele saiba sobre você, que ele sinta sobre você, que ele pense sobre você. Então a pergunta que eu te faço é, você já parou para pensar quem você quer ser? Ou você simplesmente abriu um negócio, tem algo que você sabe fazer e todo dia você é um fazedor de alguma coisa. É legal porque a gente sempre abre assim. A gente começa fazendo algo e não sabe se vai dar certo. Mas com o tempo o que você pode estar fazendo diferente e principalmente quem você quer ser na vida do seu cliente. O que o seu cliente vai lembrar sobre você quando ele lembrar de você. E isso se encaixa na página, quando falamos de funil de venda, seria aquela etapa lá no final do encantamento que muitas vezes as pessoas se esquecem, não é mesmo? As pessoas deixam o bastão cair, é muito interessante. Mas uma coisa legal que você acabou de falar é o seguinte, encantamento não é a fase final, encantamento é tudo. Perfeito, claro. É tudo, porque se você pegar um funil de vendas, entram 100 pessoas no funil de venda e só 5 vão chegar na conversão. O mercado imobiliário ele é complicado. Claro, sim, ele é um que... E se você me diz, guardei meu grande impacto para essas 5 pessoas que chegaram na conversão, você perdeu 95. O que eu falei, a nossa primeira missão em termos de experiência do cliente é conquistar uma opinião positiva. Perfeito. Eu não quero saber se você, Gustavo, vai comprar de mim ou não. Eu quero saber que quando essa jornada terminar, e às vezes ela termina no meio do funil, às vezes o cliente sai no meio do funil, se eu deixei uma opinião positiva sua a meu respeito. Se todo dia eu acordar para conquistar uma opinião positiva sua a meu respeito, todo dia eu estou criando embaixadores que, mesmo que não tenham comprado comigo, se um dia alguém perguntar, poxa, preciso de um profissional, eu lembro de alguém. O problema que a gente tem é que justamente, como a gente quer focar a experiência do cliente naquele que chega lá no final, no venda e pós-venda, a gente esquece que durante o caminho tinha um exército de pessoas que a gente poderia ter impactado. E impactado nas diferentes etapas, criando algo que seja um detalhe. E não estou falando de investimento, uma forma de comunicar, um texto melhor para fazer uma interação via WhatsApp, um protocolo diferente de atendimento, coisas que podem passar para aquele cliente uma sensação de que ele chegou a um lugar diferente. Para você ser especial, você precisa ser diferente. Para você ser diferente, você precisa ser único. Por isso eu te pergunto, quem você quer ser e como você mostra que você é diferente. Porque se a minha experiência com você é a mesma experiência que eu tenho com todo mundo no mercado, eu não consigo gravar algo positivo e um diferencial sobre você. E uma notícia boa para o mercado imobiliário. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então é só você fazer um pouquinho diferente que você se destaca. E aí você vai ser um nome lembrado. Faz melhor e diferente. Deixa com o teu DNA, com a tua pegada. Que esse é o grande segredo. Eu tô aqui porque alguém em outro lugar viu minha palestra, gostou e falou, quero levar para lá. Mas a pessoa quer levar a minha palestra do meu jeito. Não de um outro cara. Não de um outro cara, com outro jeito. Vejam, quando você chega nisso, não é quero levar para lá uma palestra sobre Disney, que tem muitas pessoas que podem te entregar. Eu quero levar uma palestra sobre Disney do Gabriel, com o tipo de experiência que o Gabriel cria, o tipo de interação, com a brincadeira, com a risada, com a emoção, com o caso prático. E isso sou eu. Claro. Isso você acha comigo. Perfeito. Então, isso tem a ver muito com identidade, com como vão enxergar você, para entender que você é diferente dos outros e isso te torna único. Então, a Jetmóvel é uma empresa de tecnologia para o mercado imobiliário. Então, vamos por partes. A metodologia Disney se alia à tecnologia? Como é que funciona isso? Como é que nós podemos fazer essas duas coisas conversarem? Primeira coisa, inovação é um dos 5 pilares da Disney. A gente falou dos 5 pilares. Perfeito. Marca, cultura, liderança, atendimento e inovação. Sem tecnologia, não tem experiência. O que você tem que decidir, na verdade, é se a base da minha experiência é a tecnologia ou são as pessoas. Dentro da cultura Disney, tecnologia é ferramenta. Então eu quero ter a melhor tecnologia. A Disney é uma empresa de tecnologia de ponta. Só que toda essa tecnologia está a serviço de pessoas criarem experiências. Então o que a Disney vai fazer? Ela vai jogar a tecnologia para o bastidor. Ela não quer te chocar com a capacidade tecnológica dela. Ela quer te entregar experiências altamente tecnológicas, porém que o grande diferencial são as pessoas. A gente tem outros parques que são focados numa experiência mais tecnológica. E é interessante que a gente tem uma
a gente tem uma divergência ali de abordagens que é muito interessante. Existem empresas high-tech. Sim. E existem empresas high-touch. Vamos lá. High-tech, meu protagonista é a tecnologia. Sim. High-touch, meu protagonista é o contato humano. Perfeito. E eu tenho muita tecnologia para fazer contato humano. Sim. O fato de você ter a tecnologia não te torna um especialista em experiência. A Disney, para a experiência dela, disse: minha experiência é através do contato humano. Pessoas que encontram pessoas. Por isso que, para mim, independentemente da tecnologia que a gente tem nas atrações, coisas incríveis, eu preciso que todo mundo que te encontre te olhe nos olhos, te dê um sorriso e te deseje que você tenha um dia mágico. Isso muda o seu dia. Isso é uma opção high touch. Uma opção focada no que o cliente vai sentir. Mesmo que seja repleta de tecnologia, o meu foco é no final do dia, o que você vai sentir. Porque você vai esquecer do que você viveu. E o teu cérebro vai guardar uma impressão geral. E o que você sentiu? Poxa, eu me senti bem, eu me senti cuidado, eu me senti atendido, eu me senti seguro. Tudo associado a emoções. Essa é a pegada da Disney. Existem outros parques que são high-tech. Vou te mostrar a melhor montanha-russa do mundo. Montanha-russa muito melhor que a da Disney. Muito mais emocionante. Até com mais tecnologia. Só que o foco delas é: eu quero te gerar um impacto via tecnologia. Quem está certo, quem está errado? Está todo mundo certo. Porque você escolheu quem você quer ser. A empresa high-tech escolheu ser high-tech. A empresa high-touch escolheu ser high-touch. E essas escolhas definem o tipo de empresa que você é, o tipo de pessoa que você contrata e o tipo de comportamento que você precisa ter na presença do teu cliente. Claro. E agora falando então de mercado imobiliário, né? Tu tem até o teu workshop, né? E se a Disney fosse uma imobiliária, então, né? Obviamente encaixa com tudo que a gente está conversando aqui, falando aqui no evento. Então como é que tu enxerga a metodologia aplicada ao mercado imobiliário? Como é que se faz isso? Como é que os corretores podem aprender isso para si, tomar para si e conseguir aplicar no seu dia a dia, nas suas vendas, nos seus atendimentos? Acho que a primeira coisa é sair de um mercado que fala de imóveis. Isso todo mundo fala, tá? Eu vou falar aqui um negócio que é um clichê de ser falado e muito difícil de ser praticado. Sair de um mercado de imóveis para um mercado de pessoas. Claro. Isso é fácil de falar. Agora vamos para o conceito de high touch, ou seja, como eu te emociono, como eu crio esse contato com você, como que a gente cria esse vínculo entre a gente. Pessoal, tudo no mercado imobiliário que vem do cliente vem porque algo importante aconteceu na vida dele. Sim. Alguém nasceu, alguém morreu, alguém casou, alguém divorciou, alguém foi promovido, alguém foi demitido. Tudo tem um motivo na vida da pessoa. E aí você começa a entender o seguinte: o cliente ele não quer uma transação imobiliária. O que ele quer uma solução para algo que aconteceu na vida dele e que ele entendeu que, por acaso, ele resolveria através de uma transação imobiliária. Sim. E aí, quando a gente vai para o mercado focado em transações, como a gente tem empresas altamente high-tech de mercado, elas vão dizer o quê? É encontrar a pessoa certa para o imóvel certo, ponto. Então eu preciso de muitos dados. Eu preciso saber quantos metros você quer, quantos quartos, quantas suítes, quantas vagas, que localização, isso, aquilo, preço médio, metro quadrado, não tem problema. Extremamente tech. Agora, a experiência do cliente é o seguinte: quanto mais eu compreender sobre a tua vida, sobre o que está acontecendo, mais eu sei o que você está procurando. E às vezes você está procurando algo que nem você sabia. Não pode ficar só na tabela assim. Às vezes o imóvel que eu tenho que te apresentar é diferente do imóvel que você me disse que você está procurando. Claro. Isso eu passei na minha vida particular, história para outro dia, para outro evento. Eu comprei um imóvel que é totalmente o oposto do que eu pedi para o corretor procurar. Porque certo dia ele parou de me mostrar o que eu estava pedindo e decidiu me mostrar o que ele achou que eu estava precisando. E isso envolveu também um ticket 30% mais alto e uma comissão 30% mais alta. O que eu acho que o mercado imobiliário ele pode ter um efeito fantástico quando a gente começa a se preocupar mais com as pessoas, se conectar com a vida delas, entender o fato relevante da vida delas, porque isso gera uma conexão entre a gente, primeiro, que nos torna especiais, sim, porque a gente está cuidando dela, não da transação imobiliária, e segundo, aumenta a disponibilidade econômica do cliente, ou seja, se eu sei ativar essas conexões emocionais dele, com a vida dele, com a solução de vida que a gente está trazendo para ele, ele aceita gastar mais. Claro. E isso eu digo como cliente, eu gastei mais. Eu gastei mais por quê? Porque o cara me mostrou uma vida que eu gostaria de viver.
E essa vida era num imóvel diferente do imóvel que eu estava pedindo. Mas mudou tudo, assim, a tua perspectiva. Mudou tudo, mas mudou todas as percepções. Um dia a gente ainda conta essa história, porque ela é longa, mas mudaram todas as minhas percepções sobre o que eu estava fazendo. Claro. E eu moro nesse imóvel até hoje, totalmente diferente do que eu pedia. Então, se você quer focar, e primeiro, não tem certo ou errado, mas se você quer focar em experiência do cliente, a experiência do cliente, não é a sua experiência com o cliente. Então eu preciso saber quem é o cliente, o que aconteceu na vida dele, quais são várias formas que eu tenho de resolver isso através de uma transação imobiliária, para entender tanto o que ele está pedindo, como coisas que eu deveria oferecer, mesmo que ele não saiba que ele precisa a ponto de poder me pedir. Eu acho que ali entra muito a conexão humana. Eu falo, na palestra eu conto para todo mundo que além de palestrante sou advogado, e eu digo que o meu maior sucesso como advogado é o tanto de indicação que eu recebo. E o meu maior sucesso nas indicações é quando o cliente atual meu me indica alguém, fala assim, Gabriel, te indiquei o Gustavo, ele vai te ligar um amigo meu, e ele fala a seguinte frase, ó, cuida dele como você cuida de mim. Perfeito. Ele não diz cuida do processo dele como você cuida do meu processo, cuida da empresa dele como você cuida da minha empresa. Ele diz, cuida dele como você cuida de mim. E essa mensagem traz algo muito importante. O meu cliente associa o que eu faço a se sentir cuidado. Ele se sente cuidado por mim, por aquilo que eu faço. Então eu não sou um cara que escreve contratos, que faz petições, que vai para processo. Eu sou um cara que a função que eu tenho na vida dele é de cuidado. É muito difícil você achar alguém que cuide de você. É muito fácil você achar um advogado. Quer se destacar? Cuida das pessoas. Seja aquela pessoa que leva ela do ponto A para o ponto B, que é a mudança positiva que ela está procurando para a vida dela, e entendeu que seria através do teu trabalho que ela poderia atingir isso. Isso conversa bastante, falando sobre o mercado imobiliário, com um dos outros palestrantes, o Guilherme Vou, que fala Fantástico. sobre o atendimento de alto padrão, ou seja, não é o imóvel alto padrão, é o atendimento em si, que ele mencionou numa das lives que fizemos, tu também fez uma lá com a gente, que ele menciona, tipo, eu tive cliente que vendia um imóvel para ele, ou ajudei ele a comprar um imóvel de alguém, e ele me indicou para a pessoa que vendeu para ele para comprar um novo imóvel, e que aí me indicou e foi numa corrente, sabe? Então, e sem contar, claro, recorrência, como tu mencionou e tudo mais. Então, eu acho que são lições muito, muito importantes para o mercado imobiliário, assim, na minha visão. Você nunca sabe quanto dinheiro tem daqui para frente. E as pessoas se preocupam demais com quanto dinheiro ficou daqui para trás. Toda pessoa que te conhece é uma pessoa que pode falar bem de você ou mal de você. Ou pode não falar nada. Essa é a base do NPS. Pessoas que quando perguntadas falaram bem, são promotoras. Pessoas que quando perguntadas não falaram nada, são neutras. E pessoas que quando perguntadas falaram mal, são detratores. Quando você trabalha essa metodologia, você diz o seguinte, qual que é a minha função, qual que é a sua função no mercado? Construir um exército de pessoas que falem bem de você. Pouco importa se essa pessoa comprou ou não. Lembra que a gente falava do funil? Não é aqui embaixo. De 100 pessoas, 5 compram, mas 100 têm opinião sobre mim. Se eu consigo encantar essas pessoas de outras etapas de funil, eu posso não converter com elas, mas eu converto com indicações delas. Ou elas podem não estar no momento de conversão, vai demorar ainda um ano, ela precisa maturar a ideia, precisa ter mais condição financeira, precisa ganhar mais corpo, mas se eu dei algo bacana para ela, daqui a um ano, quando ela retoma comigo. Sim. Às vezes a gente tem muita pressa de só quero falar com quem vai comprar hoje. E a gente esquece de criar isso. E aí vem uma corrente muito importante, que é o que se chama muito de LTV, né? Que é o Lifetime Value, ou seja, qual que é o valor de um cliente ao longo da vida. E é muito engraçado, porque saiu um estudo nos Estados Unidos que dizia o seguinte, o Lifetime Value de um cliente bem trabalhado no real estate, de comissão, é $100 mil. Sim. Mas $100 mil por quê? Não é porque ele te gera uma operação que dá $100 mil, porque ele bem atendido, ele te traz outras indicações, ele faz outras operações, indicação de indicação. Então você diz o seguinte, você tem uma operação que vai te render $3, $4, $5 mil. Mas se você cuidar bem dessa operação e da experiência desse cliente, você está abrindo a porta para um LTV de 100 mil. O dinheiro que está daqui para frente é muito maior do dinheiro que a gente está discutindo hoje. O cliente que te dá R$0 de faturamento porque não chegou na conversão é um cliente que pode trazer dinheiro também. Ele tem um LTV. Então o que a gente tem que fazer todo dia? Passo de experiência, a gente falou hoje aqui. Todo dia a gente tem que conquistar a opinião do nosso cliente. Cliente a cliente.
1 a 1. Toda vez que alguém entra pela porta, ele tem que sair com uma opinião boa sobre a gente. Não importa se ele comprou, se ele não comprou, se ele era curioso, se ele estava especulando, para de julgar o cara. Ganha a opinião dele, porque ele vai falar para alguém. E ele falar para alguém, se tem um exército de pessoas que falam sobre você, que você constrói todo dia. No primeiro dia, Gabriel, mas ninguém me conhece. No primeiro dia você falou com 5 pessoas, tem 5 pessoas dispostas a falar bem de você. Faz isso todo dia. Você cria um exército no final do ano de mais de 1.500 pessoas. Mais de 2.000 pessoas que podem falar bem de você. Faz isso durante 5 anos. Faz isso durante 10 anos. Por quê? Porque não custa nada. É tratar bem. É você mapear de qual jeito você quer tratar bem para transmitir a mensagem correta que você quer transmitir dentro da identidade que você criou. Que a gente volta para a nossa primeira pergunta. Uhum. Eu sei quem eu sou, como eu faço para você saber quem eu sou? Perfeito. E como eu crio em mim algo que você goste de ter conhecido e conte para outras pessoas que conheceu. Eu aqui acabei de sair do palco. Estamos com 400 pessoas aqui. 400 pessoas que me deram a oportunidade de eu formar uma opinião nelas. Posso te dizer, é bem provável que deste evento saiu mais 10. Porque se alguém viu e gostou, vai falar. E alguma dessas conversas vai falar com alguém que está organizando um evento. Ou alguém que está aqui, está numa empresa que vai ter um evento. Ou a gente vai ter um lançamento, vai ter um meeting, a gente vai ter uma convenção. Agora a gente vai ter a comemoração de final de ano. E alguém vai falar assim, gostei do que vi, quero ver de novo. E aí vai chamar. Por isso que não basta você entregar excelência um dia só. A excelência se entrega todo dia. Porque se eu gostei de te conhecer, Gustavo, eu volto amanhã, mas eu volto para ver o mesmo Gustavo. Aí não pode ser que no dia que eu voltei o Gustavo era outro. Hoje você está feliz, amanhã você está chateado. Sim. Aí eu voltei no dia chateado, pô, mas mudou? Por isso o personagem. O personagem é o padrão de entrega que você vai dar para o teu cliente. Que é o motivo dele querer voltar. Que é o motivo dele indicar. Que é o motivo, que é o multiplicador da receita que você tem por cliente. Para mim não importa, Gustavo, se você vai comprar ou não. Ou você comprando, quanto dinheiro você vai deixar. O que mais tem de patrimônio meu em você é eu conquistar essa opinião positiva que você vai contar para os outros. Perfeito. Então vamos já se direcionando um pouco para o final, assim, direção ao final. E falando, beleza, a metodologia. Digamos que eu seja um gestor imobiliário, né? Como é que eu faço? Passo essa ideia para a minha equipe, porque ela tem que assumir isso como uma ideia, um ideal, né, de atendimento, de tratamento de clientes e tudo mais. Como um gestor consegue lidar com isso? Tipo, porque é muito fácil eu ter essa ideia, mas e minha equipe? Tem 2 jeitos. Um jeito mais romântico e um jeito menos romântico. Qual que é o melhor? Usar os 2 juntos. Okay. O jeito mais romântico, a gente vai falar assim, você precisa criar uma cultura. O que é cultura? Cultura são os comportamentos que provam que a gente é aquilo que a gente diz que a gente é. Muitas vezes você entra numa empresa, tem uma placa lá, nossos valores. Aí você vê as pessoas interagindo na própria empresa e você diz, cara, isso é mentira. Então, ou muda a placa ou muda a turma. O mais difícil é você pendurar uma placa. O difícil é aquilo ser verdade no dia a dia. Ser verdade para o teu colaborador, ser verdade para o teu cliente, ser verdade para as pessoas que interagem com você. Então a primeira coisa é, você precisa saber quem você é e criar uma cultura ao redor disso. Nossa cultura é destinada ao quê? A estabelecer através de quais comportamentos a gente quer provar para o mundo que o que a gente diz que a gente é verdade. É isso. Perfeito. Agora, o jeito menos romântico, que é o que muita gente vai gostar, acredito eu. Você quer convencer a tua equipe? Mostra que seguir a tua cultura é o melhor jeito da pessoa ganhar mais dinheiro. Mostra que a tua cultura ela tem como base aumentar o resultado. E como, seguindo a cultura, você tem mais chance de aumentar o teu resultado. Porque as pessoas dependem de resultado. Não dá para ser um papo romântico de fique pobre, mas o cliente encantado. Não, como é que encantar o cliente é um grande negócio para você? Porque todo dia você toma decisões. Todo dia você toma decisões que aumentam ou diminuem as chances de algo acontecer. Todo dia você toma decisões que aumentam as chances de você ganhar dinheiro ou diminuem as chances de você ganhar dinheiro. O problema é que você não gerencia essas decisões. Você tem que gerenciar. Eu me atrasar, simples, marquei uma visita com o cliente, me atrasei. Isso aumenta minhas chances de ganhar dinheiro ou diminui? Diminui. Diminui. Então por que eu não tenho um foco em pontualidade? Dentro da nossa cultura, pontualidade não é negociável. Não é negociável. Se você não vai conseguir atender, não marque. Sim. Não dá. Mas o mercado inteiro chega atrasado. Eu não quero ser o mercado inteiro. Eu quero ser diferente do mercado. É justamente isso. O cara que está acostumado que o corretor nunca chega, o nosso corretor chega antes, vai arejar a sala,
E se ele for esperto, ele vai fazer algo que eu aprendi com um cara fantástico chamado Tiago Oliveira. Tiago Oliveira, o corretor high-tech, um gênio, que ele fala o seguinte: deixa passando um cafezinho para a hora do cliente chegar. Porque nada faz você sentir mais em casa do que um cheirinho de café. Olha que experiência incrível. Ele fala, ele tem algo que se chama Manual do Anfitrião, ele ensina o proprietário como receber o cliente. E ele fala, um dos teus papéis é, assim que estiver chegando eu vou te avisar e você passa um café. Eu preciso do cheiro, do aroma do café no ar, porque isso é acolhedor. Isso é uma decisão que aumenta ou diminui as chances de você ganhar dinheiro? Com certeza Aumenta. Então, o que a gente tem que entender é, você montar uma cultura de experiência quais são as decisões que todo dia eu tomo que aumentam as chances de eu ganhar dinheiro. Na verdade, você deixar manualizado. Eu não posso parar o tempo todo para decidir. A jornada é essa, estas são as decisões que a gente vai precisar tomar e as respostas já estão tomadas no automático. Vale muito, sabe por quê? Vale muito para o que as pessoas subestimam. Casamento. Casamento. Você que está aí me vendo, você todo dia chega em casa. E a primeira decisão que você toma é se você entra em casa sorrindo ou sem sorrir. O que aumenta as chances do teu casamento ser melhor? Sorrindo. Entrar sorrindo. Ah, Gabriel, mas eu tô chateado. Você escolheu não sorrir. Você escolheu diminuir as chances do teu casamento ir bem. Ah, e aí eu entro sorrindo. E na sequência faz o quê? Você dá um beijo e um abraço na tua esposa? No teu marido? Ou você larga a sua mala e vai se entracar no banheiro, vai tomar um banho e liga a TV? Essa é outra decisão. Gabriel, mas eu tô cansado. Você tá cansado, mas você tá tomando uma decisão. Tudo que você faz é uma decisão. E é uma decisão que pode estar aumentando as chances de algo positivo acontecer ou diminuindo as chances de algo positivo acontecer. A gente tem que entender o seguinte: a gente é conhecedor do nosso sentimento, do nosso pensamento. O mundo só conhece o nosso comportamento. A gente traduz para o mundo quem a gente é através de comportamento. Então, uma brincadeira que eu falo: Gustavo, você ama alguém? Amo. Ama? O que faço? Vocês viram que rápido que ele responde? Eu amo, lógico que eu amo. Eu vou mudar a pergunta para uma pergunta um pouquinho mais difícil se você se der o tempo para pensar nela. Tá bom. Essa pessoa que você ama, pensa nela agora e eu quero saber o seguinte: você faz essa pessoa se sentir amada? Eu tento todo dia. Mas olha só, eu tento. A certeza, cadê a certeza? A certeza não. A certeza do amor que eu sinto é uma. Agora, olha que interessante. Você amar alguém não é certeza que a pessoa se sente amada. Qual que é a diferença disso? O seu amor é teu mundo interno, que é o mundo de pensamento e de sentimento. A experiência de quem você ama é o mundo externo. É como você traz para fora isso. É como ela se sente amada, não como você ama. Então, minha esposa se sente amada quando eu dou atenção para ela, quando eu converso, quando eu tiro um dia para chegar cedo em casa, quando eu vou buscar ela para a gente pegar as crianças na escola e ter um momento em família, quando eu faço isso, aquilo. Se eu sei o que eu tenho que fazer, quando eu não faço é porque eu decidi não fazer. Não fiz porque não pude, eu tomei uma decisão de não fazer. Todo dia a gente pode tomar essas decisões, porque a gente impacta os outros através de comportamento. Não, Gabriel, eu acho que o cliente é importante. Não quero saber se você acha que o cliente é importante. Eu quero saber se você faz o cliente se sentir importante. E você vai me falar assim: Gabriel, eu faço o cliente se sentir importante. Eu falo, me dá exemplo. O que você faz? Qual é o comportamento? E quando eu peço para você trazer isso para comportamento, você tem dificuldade de me falar qual comportamento você aplica que faz o cliente se sentir importante. A experiência do cliente é sobre isso. Sobre construir no cliente aquilo que eu quero que ele veja em mim. Então não adianta o cliente é importante. O que eu faço para ele se sentir importante? Não adianta a minha empresa, ela acolhe a diversidade. O que eu faço para que a diversidade seja uma realidade aqui? A nossa empresa se preocupa com as pessoas. O que eu faço que representa uma preocupação? Porque se a preocupação for só que eu perco minhas noites de sono pensando no bem-estar de todo mundo, isso não chega para ninguém. Isso está no meu mundo, não no mundo da pessoa que é destinatária disso. Então isso vale. Vale a experiência do cliente, vale para o casamento. Tem um cliente ali que você precisa atender. Vale para ser pai, teus filhos são clientes extremamente exigentes. E aí você pode falar assim: não deixa para lá, hoje eu estou cansado, hoje eu não quero, hoje, deixa para amanhã. A gente tem essa questão. Então a experiência vale para o seu cliente no trabalho, para o seu colega de trabalho, para o seu casamento, para a sua relação com seus filhos. É entender que a gente vai ser visto e lembrado por como a gente agiu, não por como a gente pensou, como a gente sentiu. Esquece a placa.
O mais importante é como você se mostra todo dia, o teu comportamento. E uma coisa que eu digo, e a gente falou aqui na palestra hoje, o aplauso de ontem não vale para o show de hoje. E você pode ter sido fantástico ontem, Gustavo, hoje começou do zero. Começou do zero. Como eu posso ter sido fantástico ontem, mas quando eu chego aqui para essa plateia que a gente tem aqui, tem 400 pessoas que elas dizem, cara, o que você fez ontem, para mim não conta, minha experiência é hoje. Agora. Quando você vai para Disney, é o teu dia de ir para Disney. E os outros 52 anos? Esquece, não importa, importa o meu dia. Como eu vou viver o meu dia. A minha opinião é por como eu vivi o meu dia. E se o teu dia foi ruim, você vai voltar e falar assim, a Disney é ruim. Não importa quão bom ela tenha sido nos outros dias. Então o que eu falo é, não importa o que você fez até ontem. Isso é uma notícia boa. Se foi bom, não importa porque hoje começou do zero. E se foi ruim, não importa porque hoje começou do zero. Todo dia a gente acorda para a gente ser o melhor na opinião do cliente, na opinião individual que a gente quer conquistar. Por isso, galera, o aplauso de ontem não vale pro show de hoje. Perfeito, então. Encerramos com isso aí, mas antes, se eu gostei do teu conteúdo, quero te seguir, como é que o pessoal de casa faz? @gabriel.vilareal.oficial no Instagram, melhor jeito de me achar. O melhor jeito de achar, na verdade, nem é Vila Real, que é muito longo. Põe @gabriel.vila, vila com 2 L's. Já vai aparecer eu. Você vai ver uma foto de um cara que está com um paletó vermelho, nada usual. Então você já vai me achar. Gabriel.vila, já vai aparecer. O meu perfil que é gabriel.vilareal.oficial. Lá tem um monte de conteúdo. Lá eu não quero vender nada para ninguém, me orgulho muito disso. Lá é só compartilhar coisa boa. Coisas que eu acredito, coisas que foram mudanças importantes para mim, que eu espero que possam ser também para vocês. Então, perfeito, Gabriel. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua presença. E até a próxima, porque até a próxima. Se é bom, a gente quer repetir. Com certeza, então, muito obrigado. E também, pessoal de casa, até a próxima. E é isso aí, muito obrigado. Obrigado a todos vocês pela oportunidade. Tchau, tchau.